Existe uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar, porque ela entra em choque direto com tudo o que aprendemos a dizer em voz alta. Existe um tipo de atração que não nasce do conforto, da previsibilidade ou da aprovação social. Ela nasce em um lugar mais profundo, mais silencioso, onde a razão não manda e as regras morais não chegam a tempo. É ali que o desejo começa a se formar, antes que qualquer explicação lógica consiga alcançá-lo. E talvez o mais desconfortável seja perceber que aquilo que mais provoca a emoção nem sempre é aquilo que parece mais correto. Se você já se perguntou por que certos homens despertam reações intensas, sem esforço, enquanto outros, mesmo fazendo tudo certo, parecem invisíveis, a resposta não está onde normalmente procuram. Ela está em algo que poucos admitem, mas todos sentem. Ao longo da história, o comportamento humano nunca foi guiado apenas por discursos conscientes. O corpo responde antes da mente, e o inconsciente reage antes da moral. Quando falamos de atração, especialmente feminina, estamos falando de um sistema antigo, moldado por milhares de anos, que não foi atualizado para acompanhar as narrativas modernas sobre como as pessoas deveriam sentir. O desejo não surge porque alguém é correto, gentil ou previsível. Ele surge quando algo quebra padrões, quando existe tensão, quando há contraste entre o que é visível e o que permanece oculto. É nesse espaço de incerteza que a imaginação começa a trabalhar. O arquétipo do chamado homem perigoso raramente tem relação com violência ou ameaça física. O perigo, nesse contexto, é psicológico. É a sensação de que se está diante de alguém que não é facilmente decifrável, que não reage como esperado, que não depende da aprovação externa para existir. Esse tipo de presença cria impacto porque foge do comum. O cérebro humano é altamente sensível a padrões, e quando um padrão é quebrado, a atenção se intensifica. Aquilo que é previsível se torna invisível. Aquilo que carrega mistério se torna magnético. Existe uma diferença profunda entre segurança e conforto. Segurança está ligada à confiança. Conforto está ligado à ausência de estímulo. O desejo não prospera em ambientes totalmente confortáveis, porque ele precisa de movimento interno, de expectativa, de antecipação. Quando tudo é claro demais, explicado demais e entregue sem resistência, a mente relaxa, mas o interesse diminui. O desejo, ao contrário, se alimenta daquilo que parece ter profundidade, daquilo que sugere mais do que entrega, daquilo que provoca perguntas em vez de oferecer respostas imediatas. Muitas mulheres, mesmo sem perceber, reagem a sinais de potencial, não ao que alguém é no momento, mas ao que poderia ser. Potencial é uma força poderosa, porque ativa a imaginação, e a imaginação é um dos motores centrais da atração. Quando alguém demonstra autocontrole, firmeza emocional e independência interna, transmite a sensação de que possui recursos psicológicos para lidar com situações complexas. Isso gera respeito. E o respeito, silenciosamente, abre espaço para a admiração. A admiração não garante afeto, mas cria o terreno onde o desejo pode crescer. A sociedade costuma promover a ideia de que o ideal é sempre o comportamento mais previsível, mais adaptado, mais inofensivo. Mas o desejo não responde a ideais, ele responde a estímulos. Estímulos que envolvem intensidade emocional, contraste e presença. Um homem que parece completamente moldado para agradar transmite segurança, mas também previsibilidade. E previsibilidade para o cérebro significa a ausência de novidade. Sem novidade não há excitação emocional. O interesse diminui, não porque falta valor moral, mas porque falta impacto psicológico. O que muitas vezes é chamado de perigo, na verdade é intensidade interna. É a sensação de que aquela pessoa não é rasa, não é vazia, não vive apenas na superfície. Intensidade não significa instabilidade descontrolada, mas energia contida, força direcionada, capacidade de sustentar silêncio sem desconforto. O silêncio, aliás, é um dos sinais mais subestimados de poder psicológico. Quem não precisa preencher cada espaço com palavras demonstra segurança interna.
e essa segurança é percebida de forma quase instintiva. Ao longo do tempo, o cérebro feminino foi condicionado a responder a sinais de liderança, resiliência e capacidade de enfrentar o caos. Hoje, esses sinais não aparecem mais em contextos de sobrevivência física, mas em microcomportamentos, na forma como alguém reage sob pressão, na maneira como lida com frustração, na capacidade de manter clareza emocional quando outros se desorganizam. Esses detalhes são lidos inconscientemente como indicadores de força interna. Não são julgados racionalmente, são sentidos. Um homem que parece não depender da validação constante dos outros cria um tipo específico de tensão emocional, não porque rejeita pessoas, mas porque não se dobra às expectativas externas. Ele ocupa o próprio espaço sem pedir desculpas por existir. Essa postura gera contraste forte com a maioria que vive em constante ajuste para ser aceita. O contraste chama a atenção gera curiosidade, a curiosidade mantém o interesse vivo. Existe também o fator da incompletude. Aquilo que se revela por inteiro perde rapidamente o mistério. Aquilo que se entrega aos poucos mantém a mente ocupada. Quando alguém não se explica demais, não se expõe em excesso e não oferece tudo de imediato, cria uma sensação de que há mais a ser descoberto. Essa sensação ativa o cérebro em um ciclo de busca, e o que é buscado tende a ser mais valorizado do que aquilo que simplesmente é oferecido. O desejo raramente nasce da garantia, ele nasce da promessa, da possibilidade, do talvez. O cérebro humano responde fortemente a estímulos intermitentes, aqueles que alternam entre proximidade e distância, clareza e ambiguidade. Esse padrão gera dopamina, o neurotransmissor associado à motivação e à fixação. Não é algo consciente, é um mecanismo biológico. Por isso, muitas vezes as pessoas se sentem atraídas por aquilo que não conseguem explicar racionalmente. É importante entender que isso não significa que mulheres busquem sofrimento ou instabilidade. O que existe é uma atração pela intensidade emocional que desafia o estado interno. Um homem excessivamente previsível gera conforto, mas não provoca movimento interno. Um homem totalmente instável gera ameaça. O ponto de atração está no meio, naquele que demonstra a capacidade de lidar com a própria escuridão sem ser dominado por ela. Alguém que tem profundidade emocional, mas também autocontrole. A ideia de perigo está ligada à percepção de poder interno, poder de decisão, de ação, de direção, poder de não reagir impulsivamente, poder de sustentar tensão sem colapsar. Esse tipo de poder não se anuncia, ele é percebido. Está no olhar firme, na postura tranquila, na ausência de desespero por aprovação. É exatamente isso que provoca impacto emocional, porque comunica, sem palavras, que aquela pessoa não é facilmente influenciável. No mundo moderno, muitos homens foram incentivados a suprimir intensidade em nome da aceitação social, de suavizar demais a própria presença, de evitar qualquer traço de firmeza que possa ser mal interpretado. O resultado é uma geração emocionalmente anestesiada, com pouca energia psíquica. E o desejo não se conecta com anestesia, ele se conecta com vida, com vibração, com presença real. A atração feminina, em grande parte, é guiada por dualidades: segurança e risco, estabilidade e mistério, cuidado e firmeza. Quando esses opostos coexistem em uma mesma pessoa, criam um campo emocional poderoso. Não porque sejam contraditórios, mas porque refletem complexidade. A complexidade é mais interessante do que a simplicidade extrema. O que é simples demais é rapidamente compreendido. O que é complexo mantém a mente engajada. Muitas vezes o que causa desconforto não é o homem em si, mas o efeito que ele provoca. Ele faz sentir, faz questionar, faz sair do estado emocional habitual. Isso pode ser assustador, porque envolve perda de controle interno. E perder o controle, mesmo que momentaneamente, é sempre arriscado. Mas também é onde o desejo se manifesta com mais força. O desejo exige vulnerabilidade emocional. E a vulnerabilidade só surge quando algo rompe a rotina interna.
O inconsciente feminino é altamente sensível a sinais de autonomia. Alguém que pensa por conta própria, que age com coerência interna e que não muda de forma para se encaixar em expectativas, transmite uma sensação de solidez. Essa solidez é interpretada como força, e força em nível psicológico é atraente, não porque domina, mas porque sustenta. Sustenta pressão, sustenta decisões, sustenta consequências. Quando se observa o padrão com honestidade, fica claro que o desejo não responde a discursos, ele responde a estados internos, não ao que alguém diz que é, mas ao que demonstra ser através de comportamento, postura e presença. É por isso que tantas contradições aparecem entre o que se afirma desejar e o que realmente desperta a emoção. Não se trata de hipocrisia, trata-se de sistemas diferentes operando ao mesmo tempo. A razão fala, o corpo sente. No